Este vídeo não tem intenção de ofender o meu olho culto ou seu trabalho, e nem as pessoas que assistem, é apenas uma teoria e crítica e questionamento sobre o seu trabalho, sobre as suas doutrinas, e assemelhando com a da Nova Era e outras religiões. Na verdade, nenhum dos meus vídeos tem o objetivo de caluniar ou difamar o olho culto. E aí, meus queridos irmãozinhos, tudo bem? Eu sou o Gabriel, do canal de PV Deus. Vou fazer um mega resumo sobre o dossiê que se divide em físicos comentam sobre o que o Hélio Couto fala, que é física quântica. 2. Autores que o Hélio Couto cita, a maioria não presta. 3. Semelhanças entre a doutrina do Hélio e a Seishonoye, religião oriental, que não é o Hélio Couto que criou isso, que existe mundo material. 4. Cruzadas e Inquisição, a verdade, porque eles só falam mentiras sobre as cruzadas e as inquisições. 5. Hélio Couto e o cristianismo. Espero que vocês deixem o like e compartilhem bastante. Por favor, assista até o final. É muito importante assistir até o final para entender tudo. E antes de criticar, assista até o final. Porque a pseudociência faz isso. A pseudociência pega conceitos da ciência e cria uma apropriação que busca validar um discurso que não é científico, né? Dando um exemplo prático, já relacionado à minha formação, eu me formei em física, então eu me deparo com muitas pessoas que perguntam para mim o que é a física quântica e como que a física quântica mostra se uma pessoa vai ter sucesso ou fracasso na vida. A primeira vez que alguém perguntou isso, eu achei uma pergunta descabida. Eu não entendi que tipo de relação que a pessoa fez entre física quântica, sucesso e fracasso na vida. E aí eu comecei a perceber que existem muitos livros, filmes, documentários que abordam justamente como a física quântica valida o sucesso e o fracasso de uma pessoa. Quer dizer, é a chamada autoajuda quântica, em que pessoas pegam conceitos da física quântica, princípio de incerteza de Heisenberg, interferência do observador naquilo que é observado, dualidade onda-partícula, efeito fotoelétrico, para mostrar como que o pensamento positivo pode gerar sucesso, enquanto que o pensamento negativo te leva ao fracasso, né? E é muito triste dizer isso para as pessoas que creem nessa prerrogativa, mas a física quântica não tem nada a ver com isso. Você jamais vai entrar no Instituto de Física da USP ou de qualquer outra universidade e vai flagrar uma pessoa, um físico, PhD, em física nuclear, estudando como que um elétron pode balançar de um jeito a mudar o comportamento de um ser humano, né? O estudo da física quântica se dá basicamente estudando como que pessoas pensando positivo vão se dar bem na vida. O grande objetivo da física quântica é estudar como se comportam partículas atômicas e subatômicas em situações específicas e talvez criar mecanismos tecnológicos que possam se fazer desse conhecimento. E hoje a gente sabe, por exemplo, que essa câmera que eu estou usando para gravar o vídeo, a televisão que vocês têm em casa, o telefone celular, tudo isso advém da física quântica. A lâmpada de LED, a lâmpada fluorescente, tudo isso advém do conhecimento de física quântica. Mas uma coisa que o físico quântico não faz é estudar comportamento. Quem faz isso é psicólogo, quem faz isso é antropólogo, quem faz isso é sociólogo, e não físico. O físico não estuda o comportamento humano, né? Agora, como que isso surgiu? Basicamente, alguém queria promover um discurso de autoajuda, né? E qual que é a melhor forma de você fazer as pessoas acreditarem no seu discurso? É buscar a validade científica, é mostrar que a ciência prova aquilo que você está promovendo. A física quântica é um assunto de extrema complexidade. Então, se você sair na rua agora, muito dificilmente você vai se deparar com uma pessoa que tenha conhecimento sobre física quântica, né? Então, dado o fato de que praticamente ninguém tem conhecimento sobre física quântica, muita gente agiu de forma imoral, de forma canalha, pensando, vou enganar as pessoas, vou usar um assunto extremamente complexo, que ninguém conhece, vou dizer que eu conheço, pegar termos isolados, princípio de incerteza, dualidade onda-partícula, jogar no meu discurso e dizer que não é um discurso meu, é um discurso científico, eu estou apenas divulgando, né? Isso é pseudociência. É fundamental que nós tenhamos um conhecimento sobre o que é a pseudociência para que, primeiro, a gente não entre nessa armadilha de acreditar naquilo que charlatões estão vendendo por aí, né? Segundo, para que nós mesmos não pratiquemos essa imoralidade, para que nós mesmos saibamos que a gente não pode pegar um conceito da ciência e usar para validar um discurso pessoal. É o tal do experimento da fenda dupla que todos os coaches quânticos e os ativistas quânticos, eu acho muito engraçado alguém que se diz ativista quântico, todos os coaches e ativistas quânticos mencionam à torta e à direito. Ele é um experimento em física que foi realizado pela primeira vez em 1801 por Thomas Young. Ele chegou num resultado muito importante, então o experimento da fenda dupla deu início a algo que no final viria a se tornar a mecânica quântica. Então levou aí mais de 100 anos para que isso fosse realizado. E aí as pessoas dizem, uma coisinha básica. Em 1801, Thomas Young realizou uma série de experimentos onde um feixe de luz passava por um plano com duas fendas e atingia um anteparo. As interferências e os padrões resultantes estavam de acordo com a teoria ondulatória da luz.
onde as bandas mais brilhantes representavam uma interferência construtiva e as bandas mais escuras representavam interferências destrutivas. A largura das bandas são funções de frequência da luz. Mais tarde, Maxwell mostrou que a luz é uma onda oscilando entre os campos magnéticos e elétricos. Então, todos pensavam que o problema estava resolvido. Porém, em 1905, Einstein resolveu o problema do efeito fotoelétrico, onde mostrou que a luz é feita de partículas. Neste momento, nasceu a dualidade onda-partícula. Mais tarde, de Broglie propôs que as partículas também tinham esse comportamento de onda, e isto se mostrou verdadeiro com o famoso experimento da fenda dupla, o mesmo de 100 anos atrás, de Thomas Young. Essa versão mais moderna é o chamado experimento da fenda dupla. Esse experimento mostra que um feixe de elétrons mostra padrões de difração e interferência, assim como a luz. Isso demonstra as propriedades de onda dos elétrons e da matéria em geral. Mais tarde, experimentos de baixa intensidade mostram que um elétron individual, passando por biprismas ou fendas, cria uma interferência com ele mesmo, gerando o comportamento de onda do elétron. Então, através desses experimentos, nós vemos que os elétrons se comportam como onda e como partícula, assim como os nêutrons. Todas as partículas são também ondas. Então, qualquer objeto pode hipoteticamente exibir um padrão de difração, se e somente se os objetos passarem por aberturas do tamanho dos seus comprimentos de onda. Lembrem-se que objetos massivos possuem comprimento de ondas muito pequenos. Então, para um ser humano sofrer difração, ele deveria passar por uma abertura de 10 na menos 36 metros. Isso é 1 trilhão de 1 trilhão de 1 trilhão de metro, ou seja, impossível. Então vocês viram como o experimento da fenda dupla não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade. Ele é um experimento muito, muito normal, técnico, não tem nada de misterioso. E uma coisa que eu acho muito importante frisar aqui é que a mecânica clássica, ela não descreve as partículas fundamentais, mas ela descreve todo o universo à nossa volta. Porque quando os corpos são muito grandes, massivos, massa, os comprimentos de onda são negligenciados. E outra coisa que eu vou falar pra vocês que é muito, muito interessante. Se tu pegar a mecânica quântica e colocar ela no limite do macroscópico, ela é a mecânica clássica. Então a gente poderia falar que a mecânica clássica emerge da mecânica quântica e no limite macroscópico a gente tem a mecânica clássica, no limite microscópico subatômico a gente tem a mecânica quântica. Então não tem nada de espiritualidade. Começa aqui a reprogramação de DNA. Vai por terra, já deleta aí. Fenda dupla, deletamos aí. Lei da atração, também tem vídeo daqui da lei da atração, deleta. Então tudo que essa técnica se baseia é tudo falso. Então por que a gente vai gastar o nosso dinheiro, que poderia ser para tratamento de doenças, para outras coisas científicas, investigando algo que a gente já sabe que toda base não é sólida, toda base não é ciência. Então... Eu vou falar para vocês a definição que eu anotei aqui no meu celular. Eu vou falar para vocês qual é a definição de um coaching. O coaching é um processo que visa elevar a performance de um indivíduo, grupo ou empresa, aumentando os resultados positivos por meio de metodologias, ferramentas e técnicas cientificamente validadas, aplicadas por um profissional habilitado, que é o coach, e em parceria com o cliente, que é o coach, sei lá. O coaching é uma assessoria pessoal profissional. É como eu falei no começo do vídeo, é uma espécie de assessoria que a pessoa dá, visando melhorar alguns aspectos dos quais você acha que está com certas deficiências. Ele utiliza procedimentos orientados, cientificamente validados. Olha o cientificamente de novo aí. Perceba que o cientificamente é uma coisa muito valorizada no discurso do coaching. Para indivíduos, times e empresas alcancem resultados superiores ou positivos. Com ele é possível entender como nós pensamos, sentimos, reagimos e aprendemos, mudamos e evoluímos. Enfim, por diante. Mas tem muita besteira envolvendo o quântico. Eu já vi perder peso usando física quântica, teoria quântica maluca de perder peso. Eu já vi contra-depressão, entre outras coisas assim envolvendo o quântico no meio. Mudar a sua estrutura molecular usando uma teoria quântica lá de energia, enfim. Estão enfiando o quântico em tudo quanto é lugar. Porque o que acontece? A física quântica é um ramo de estudo científico que estuda as partículas, subpartículas, né? Ou seja, são objetos que são ainda menores do que os átomos, né? Que a gente conhece dentro da física. Então a física quântica ela estuda o comportamento, os fenômenos que essas partículas subatômicas geram. E ela é uma ciência, assim, essas partículas elas não se submetem às coisas que a gente consegue observar na física normal, na física macro, digamos assim, da ciência macro, das coisas grandes, como gravidade. Essas partículas elas não se submetem, elas não obedecem à gravidade, entre outras coisas que estão presentes aí na física clássica. Tá? É um resumo aqui do que é o estudo da física quântica. É o estudo de fenômenos relacionados a partículas e subpartículas, né? Objetos menores do que os átomos. E que não estão ali, eles não obedecem à física clássica, como a gravidade e outras inércia, assim por diante, outras coisas da física clássica. Então é isso que é a física quântica. E como é um estudo relativamente recente, né? Estão há pouco tempo, tipo, 100 anos, mais 100 anos estamos falando disso, mas se você for pegar a história da humanidade, é uma coisa muito recente. E por conta disso, existem muitas lacunas, existem muitas dúvidas, né, que a gente ainda precisa de mais observações, de mais testes, toda a metodologia científica de prática para tentar chegar a algumas conclusões. Então, existem algumas lacunas dentro desse estudo, dentro desse ramo da física, né, da física teórica. E aí que aparecem alguns espertalhões, né, algumas pessoas que se autoproclamam sensitivas ou assim por diante, que enxergam aí nessas dúvidas, nessas lacunas, oportunidades de usar uma pseudociência para atrair a atenção das pessoas. E conseguem, viu? Eles conseguem, eles usam
usam, sei lá, método quântico para fazer perder peso, como eu falei. E eles usam toda uma pseudociência, né? O que é pseudociência? É algo que se apresenta como se fosse científico, usa termos científicos, fala de uma maneira técnica, só que para um entendedor do que a pessoa está falando ali, para um físico, quando escuta essa pessoa falando um monte de baboseira que se disfarça de algo técnico, ele percebe que é lorota, né? Ou essa pessoa não sabe o que está falando ou está sendo desonesta. Eles pegam e misturam um monte de coisa, sabe? É absurdo. E por conta dessa linguagem técnica, motivacional, eles pegam um monte de termos em inglês e misturam, fazem uma salada. E aí que a pessoa leiga, que vê esse discurso, a pessoa colocando um monte de termo em inglês, que ela parece que tirou lá de fora, mas ela inventou. Né? Muitas inventaram, não vou generalizar, mas enfim, tem pessoas que eu acho que realmente inventam, porque são termos que eu nunca ouvi em lugar nenhum. E eu leigo, uma pessoa leiga, que não conhece muito de física quântica, nem de física molecular, assim por diante, escuta essas coisas e fala, nossa, meu Deus, que propriedade. Essa pessoa parece que tem propriedade nisso que ela está vendendo, nisso que ela está falando, vou comprar essa ideia. Então é uma coisa meio perigosa, sabe? Eu recomendo que as pessoas procurem os termos que eles apresentam, pesquisem se isso existe, se esse método existe, foi comprovado, se tem um aval de uma universidade, pesquisem, vão atrás de fontes, cuidado, porque tem muito charlatão em diversos ramos, inclusive no coaching. É muito fácil enganar as pessoas falando bem e apresentando uma técnica que não existe, inexistente. O que eu acho que existe é uma banalização do coaching, né? Existe coaching para tudo, para todos os segmentos, e essa banalização que é perigosa, né, que acaba aí manchando a imagem do coaching. Vai ser proporcional à frequência, e a constante de proporcionalidade ganhou o nome de constante de Planck. Ou seja, falar em quântica não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade, não tem absolutamente nada a ver com coaching quântico, cocriação de realidade. Isso é tudo conversa para boi dormir. Coaching quântico, cocriação de realidade. E o pior é que as pessoas dizem que isso tudo tem comprovação científica. Não tem comprovação científica nenhuma. Para ser considerado ciência, tem de passar pela academia, pelo crivo de doutores, que vão fazer uma análise de toda a dissertação apresentada e muito provavelmente ninguém teve nem coragem de apresentar isso, ou se apresentou, a banca já deve ter detonado a banca de qualificação do projeto falando isso é conversa para boi dormir. Ou então se a pessoa foi atrás, ela muito certamente chegou, não existe essa história de coaching quântico, não existe. Se alguém conseguir, deixa aqui nos comentários do vídeo algum artigo, alguma tese, alguma dissertação a respeito disso. Então não tem nada que esse pessoal fica tentando usar nomes científicos para dar credibilidade a informações falaciosas, estão querendo trazer para você o engano. Então a física quântica não tem absolutamente nada a ver com essa história de cocriação de realidades aqui. Qual é a relação disso com coaching? Isso não tem absolutamente nada a ver. Então, estamos aqui falando a respeito de um assunto que é científico, mas que não tem relação com aquela paranoia. As pessoas acreditam. Mecânica quântica não é religião. Mecânica quântica não é falar de religião. O mundo quântico é muito complexo e essas pessoas estão arrastando as suas fórmulas religiosas para dentro da física. Número 1, terno e gravata. Agora é hora de você fazer o quê? Soltar perguntas cuja resposta sempre vai ser positiva, de maneira que você consegue a concordância dos ouvintes. Para que você possa fazer o número 3, que é lançar afirmações infundadas, ridículas e totalmente fantasiosas. E aí você fala, é por isso que existem unicórnios de verdade presos dentro da Área 51 e os Estados Unidos não querem que você saiba. Né? E aí você já consegue uma certa aprovação, mesmo que a ideia seja desse nível, porque houve uma concordância antes. E aí você solta isso várias vezes durante a sua palestra. Número 4. Outra coisa muito importante é você falar que quem não entende é burro. Né? Você solta aquela pergunta, a pessoa concorda. Ela já está naquele momento de concordar com qualquer bobagem que você falar a partir de então. Depois você pega e reforça. Quem não entende é burro. Né? Ou você pode falar assim, tem pessoas que não entendem uma coisa tão simples como essa. Né? Então você faz com que os ouvintes aqui digam, nossa, realmente eu entendo o que esse cara quer dizer, porque eu sou inteligente. Né? Eu não sou como essas pessoas que não conseguem entender uma coisa tão simples quanto essa. A única coach que eu respeito é essa daqui. Motivação para estudar, para trabalhar. É só lembrar que você é pobre. Você aí, você é pobre. Então vai estudar. Essa daqui, assim, é aquela coach da honestidade. Coach da vida real. É isso que eu preciso ouvir. Eu não preciso ouvir ninguém falando que eu vou conseguir se eu quiser. Então, como vocês viram, os físicos, as pessoas profissionais explicando que o que o Hélio Couto fala não tem nada comprovado, não é nada científico, igual ele fala. E assim, o pessoal desse ramo, esse ramo quântico, já está sendo muito processado, como por exemplo a autora do Theta Healing, que está sendo processada lá nos Estados Unidos, vários processos contra ela,
Então, assim, qualquer coisa pro Hélio é ciência, né? Como telepatia, como bruxaria, ocultismo, essas pseudociências aí. Tudo pro Hélio é ciência, é comprovado. E o Hélio incentiva você a ser terapeuta, né? Coach quântico. As pessoas incentivam você a seguir esse ramo. Por isso que tem esse tanto de coach quântico. Eles acham que o mundo só gira em torno dos terapeutas quânticos, né? O que aconteceria do mundo se tivesse só terapeutas? Não tivesse bombeiro, nem outra profissão. Então é isso, meus queridos. Esse mundo não é esse conto de fadas, não é esse mundo de fantasias. As pessoas crescem porque lutaram para conseguir estar onde estão e não simplesmente porque acreditou ou subiu por... Igual a Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, com trabalho, com dedicação. E assim, a física quântica ainda é uma ciência desconhecida para boa parte da população. Então é fácil falar qualquer bobagem que é física quântica, né? Qualquer coisa é física quântica, que o pessoal acredita, que as pessoas não conhecem física quântica. E esse tipo de coisa não é novo, é comum ver nos livros, né? A autora Theta Healy. É comum em livros escritos no século 19 e 18, pessoas relacionando fenômenos paranormais e espirituais com magnetismo ou eletricidade. E magnetismo e eletricidade era ciência nova na época, o pessoal não acreditava. Então está acontecendo a mesma coisa hoje. Desmascarando mais uma mentira que o Hélio Couto fala, porque não aprendemos física quântica na escola. Simplesmente porque para estudar física quântica precisamos de algumas coisas como equações diferenciais, parciais e álgebra linear. E equações muito difíceis só costumam ser estudadas no ensino superior.